Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo sobre termoquímica. Inverter uma equação termoquímica, lembrando que invertendo a equação, eu devo também trocar o sinal de ΔH. Então, por exemplo, carbono, grafite mais oxigênio dando CO2 tem a entalpia de menos 393,3. Já se eu pegar o que era produto, tornar reagente, e o que era reagente, tornar produto, então eu vou estar invertendo a equação. Invertendo a equação, o ΔH também deverá ser invertido. A gente inverte, então, o sinal do ΔH. Eu posso também multiplicar ou dividir uma equação termoquímica por um número diferente de zero. E aí o valor de ΔH também será multiplicado ou dividido por esse número. Veja que, por exemplo, uma reação de carbono-grafite com oxigênio dando CO2 vai ter a entalpia de menos 393,3 kJ. Duas equações da combustão do carbono-grafite vai me dar exatamente o equivalente a multiplicar essa equação por 2. Multiplicando tudo por 2, eu vou então somar os ΔHs das equações e aí então eu vou ter exatamente um ΔH final também multiplicado por 2. Isso é óbvio porque a gente já viu fatores que influenciam o calor de combustão de uma reação, e aí a gente viu que a quantidade de matéria altera o calor de reação. Então, quanto mais matéria eu colocar, mais entalpia eu vou ter. Vamos a um primeiro exercício. Ora, a gente tem aqui, dadas as equações termoquímicas, aqui abaixo, pode-se calcular o calor da reação ou variação da entalpia indicada pela equação abaixo. Então, ele quer que determine o ΔH dessa equação. E para isso, ele está me dando duas outras equações. Então, é óbvio que eu vou ter esse ΔH a partir da soma dessas outras duas equações. Mas aí, além da soma, o que é que eu preciso fazer? Preciso fazer ainda alguma outra coisa? Então, vamos ver. Ó, ele está querendo que eu descubra o ΔH da produção de SO3. SO3 já consta aqui. Então, tudo certo, não vou precisar inverter essa equação. Aí eu tenho S está desse lado, nessa primeira equação, assim como está na equação que eu quero obter. E eu tenho aqui a formação de... e eu tenho aqui 3 meios de oxigênio nos reagentes. Ora, eu tenho 1 mol de oxigênio e tenho meio mol de oxigênio. Mais 1 com meio vai me dar exatamente 3 meios. Basta eu somar 1 com meio, que aí eu vou ver que eu vou ter o quê? 2 é o mínimo comum, dividido por 1 dá 2, multiplicado por 1 dá 2, mais 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Isso aqui vai me dar exatamente 3 meios. Ao somar essas duas equações, eu vou ter exatamente essa molécula será eliminada com essa molécula aqui, porque estão em lados opostos e são iguais. Então, o que sobra é S, 1 com meio, a gente já viu aqui, que dá 3 meios, e sobra SO3. Então, a soma dessas equações dá esta equação aqui de baixo. Então, para calcular esse ΔH,
basta somar esses dois ΔH aqui. Somando isso, eu vou ter 8 e 8, 16, vírgula, vem 1, 7 e 7 dá 14, vem 1, 10, 19, vem 1, então eu tenho 3. Então, o resultado é menos 394,6 kJ. Vamos lá, neste outro exercício aqui, a gente tem a reação que se quer é a reação do carbono grafite se transformando em carbono diamante e qual a entalpia envolvida nessa reação. Para calcular a entalpia dessa reação, o exercício está me dando duas outras reações termoquímicas com suas respectivas entalpias. Então, veja, eu vou ter aqui a soma de duas equações para me dar essa equação final. Na soma, eu tenho que observar que o carbono grafite ele está aparecendo do lado esquerdo. Na primeira reação, ele está aparecendo do lado esquerdo. Mas o carbono diamante está aparecendo no lado direito. E aqui na segunda reação, o carbono diamante está aparecendo no lado esquerdo. O que eu tenho que fazer é, então, inverter a reação, essa segunda reação aqui, para que esse carbono diamante apareça no segundo membro, no membro dos produtos e não dos reagentes. Então, a gente vai ter o quê? Carbono, grafite. Então, invertendo a segunda equação, carbono diamante mais oxigênio passa a ser o produto. E o CO2 passa a ser o reagente. E invertendo então a reação, eu inverto também o sinal, que antes era de menos 395,2, agora passa a ser mais 395,2 kJ. Somando então as equações, a gente vai ter CO2 é eliminado com este outro CO2, porque são iguais e estão em lados opostos das reações. A mesma coisa acontece com o oxigênio, que também um elimina o outro. Então, a soma dessas reações aqui vai me dar carbono grafite se transformando em carbono diamante. Então, é a reação exatamente que a gente quer aqui de cima. Então, o ΔH total vai ser exatamente a soma desses ΔHs. E aí, então, eu vou ter 395,2 menos 393,3. Isso vai me dar uma entropia de 1,9 kJ. E com sinal positivo. Vamos a um outro exercício. Aqui a gente tem três equações com suas respectivas entalpias. E ele quer que se calcule o ΔH dessa reação aqui de baixo, que é carbono grafite mais hidrogênio formando o CH4. Então, a gente tem o quê? Carbono grafite, ele já se encontra aqui desse lado, tudo certo. Então, eu não preciso alterar essa equação do carbono grafite. Então, eu vou repetir essa equação aqui. Carbono grafite, então eu repito a mesma equação. Aí aqui eu tenho 2H2. Nessa equação 2 aqui de cima, eu tenho apenas um H2. E não tenho H2 em nenhuma outra reação. Então, se eu na equação que eu quero tem 2H2, então eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por 2. Então, eu vou ter 2H2 mais 2 que multiplica 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai dar 1O2 gasoso, formando 2 moléculas de água, que eu tenho 2 vezes 1. E aí, o meu ΔH2 aqui também será multiplicado por 2.
Isso vai me dar menos 136,6 quilocaloria. E agora, o CH4 aparece como produto. E nessa reação aqui, nessa reação 3, ele está aparecendo como reagente. Então, eu tenho que inverter essa equação para que ele passe a aparecer lá nos produtos. Então, invertendo, eu vou ter o que é produto passa a ser reagente. Então, eu vou ter CO2 gasoso mais 2H2O líquido, formando CH4 gasoso mais 2O2 gasoso. E aí o ΔH, como eu inverti a reação, o ΔH também deve ser invertido. Se ele aqui é menos 212,8, aqui então ele vai ser mais 212,8. Quilocaloria. E aí, então, agora eu vou ter a soma dessas equações. Ora, somando as equações, a gente tem O2 com mais O2 vai me dar 2O2. Então, eu posso eliminar com esse 2O2 aqui que se encontra do outro lado. Duas moléculas de água líquida, eu posso eliminar com essas duas moléculas de água líquida que estão em lados opostos. E CO2 gasoso, eu posso eliminar com este CO2 gasoso. Então, o que vai sobrar? Sobra carbono grafite. Então, eu vou ter carbono mais... Aqui eu tenho 2H2. Então, mais 2H2. Não tenho mais nada no reagente, então seta. Aqui sobrou CH4. Então, sobrou CH4 gasoso. E aí, o ΔH vai ser a soma de todos esses ΔHs das reações de cima. Que então eu tenho 212,8 menos 136,6 menos 94,1. Isso vai me dar um ΔH de menos 17,9 quilocaloria. Então, este valor aqui é exatamente este valor aqui calculado.